Medjugorje. E se um chamado materno pudesse mudar sua vida hoje mesmo? O que aconteceria se, agora mesmo, no meio do barulho e da pressa, uma voz suave e firme lhe dissesse: volte para Deus e você encontrará paz. Este é o cerne da mensagem que, há décadas, tem tocado milhões. E hoje, em poucos minutos, você vai conhecê-la com clareza e, principalmente, vai descobrir como aplicá-la em sua própria casa, com sua família, nas decisões do dia a dia. Antes de começar, peço algo muito concreto. Escreva seu nome nos comentários. No final, faremos uma oração comunitária e apresentaremos cada nome, cada intenção, sob o manto da Mãe. Você não está sozinho. Oraremos com você e por você. Vamos situar-nos. Medjugorje, Bósnia e Herzegovina, desde 1981. Um pequeno lugar que, com o passar do tempo, se tornou o destino de uma grande afluência de peregrinos em busca de luz, consolo e conversão. Nota de prudência: a Igreja ainda não concedeu um reconhecimento oficial definitivo a essas aparições. Por isso, avançamos com respeito, discernimento e obediência. A revelação pública terminou em Jesus Cristo e está preservada na Sagrada Escritura e na tradição. Tudo o que aqui meditamos pertence ao âmbito das devoções privadas, úteis para edificar, mas não obrigatórias de crer. Ainda assim, muitas pessoas testemunham que ali ouviram um chamado que as aproximou mais de Deus. E esse chamado se resume em uma frase tão simples quanto decisiva: voltem para Deus enquanto há tempo. O que significa realmente voltar para Deus? Por que a urgência nesse chamado? Como vivê-lo hoje para encontrar paz no meio da confusão, esperança no meio do medo e um propósito que sustente o coração? Não se trata de assustar, mas de despertar, de voltar ao essencial, à oração, aos sacramentos, à palavra que ilumina o caminho. Como lembra na Escritura, agora é o tempo favorável. Esse agora pode ser para você o início de uma vida nova. Se esse desejo de recomeçar ressoa em você, se você anseia clareza para si e para os seus, siga comigo. Abramos o coração com serenidade, deixemos que a Mãe nos tome pela mão e olhemos de frente para a mensagem que moveu tantos. Entremos com respeito. Primeiro, o que aconteceu em 1981? Em 1981, ao cair da tarde, o céu de Medjugorje pareceu abrir-se sobre uma vila simples. 6 jovens, trêmulos e lúcidos, afirmaram ter visto uma luz que não pertencia a este mundo e nessa claridade, a presença de Maria. Não como uma lembrança distante, mas como uma proximidade viva. Desde então, o caminho pedregoso daquela colina tornou-se um limiar. Passos, lágrimas, silêncios, promessas renovadas. Ela se apresenta com um nome que é um programa: Rainha da Paz. Não um título ornamental, mas uma missão materna em tempos de ruptura. Os anos trouxeram multidões, peregrinos de línguas diversas, famílias inteiras, corações cansados, testemunhos de conversão, reconciliação, cura da alma e às vezes do corpo. Confissões longas, orações simples, decisões firmes. Mesmo assim, caminhamos com prudência. A Igreja discerne e não há reconhecimento oficial definitivo. Por isso, avançamos com obediência, sabendo que a revelação plena está em Cristo e que esses sinais, se ajudam, conduzem de volta ao Evangelho e aos sacramentos, sem triunfalismos ou credulidade ingênua, mas também sem fechar o coração ao que convida ao bem. Para muitos orantes, algo sagrado acontece. Famílias que retornam, jovens que encontram sentido, idosos que recuperam a esperança. Não nos detemos no extraordinário. O essencial é o chamado que pulsa por trás dos fatos. Por que Maria insistiria hoje novamente? Escutemos o tom do céu. O céu não compete com o barulho, ele o atravessa.
Vivemos saturados de vozes que prometem bem-estar imediato, sucesso sem sacrifício, espiritualidades de consumo. As telas não se apagam e a consciência lentamente adormece. O coração se dispersa em notificações, opiniões, ideologias que mudam de rosto, mas repetem a mesma promessa vazia: encher sem converter. Ali, a mãe fala com firmeza de lar, não para assustar, mas para despertar. Sua palavra não exacerba o medo, chama para sair do torpor, para recuperar o silêncio interior onde a verdade volta a ser ouvida. Sua intenção é maternal, tornar-nos disponíveis à graça. Ela aponta os enganos que nos roubam o tempo, desmascara o que parece luz e não é. Convida a colocar cada coisa em seu lugar. Algumas realidades permanecem veladas, reservadas para seu momento, para que o coração não se distraia com curiosidades, mas escolha livremente o bem. Não busca adesões emocionais passageiras, mas decisões que permaneçam: vigilância, oração, conversão, obras de misericórdia. Convém olharmos para dentro. Que voz guia meus passos? Que desejo alimenta minhas escolhas? Quando para o barulho para escutar? Quando a alma desperta, reconhece a mentira das promessas fáceis e volta a ter fome de Deus. Despertos, olhemos para o núcleo. O que exatamente se pede? O chamado é simples e definitivo: voltai a Deus enquanto há tempo. Não é slogan, é limiar. Significa deixar de viver dispersos, sair da tibieza, renunciar aos ídolos discretos do bem-estar e retornar ao Pai com o coração inteiro. Voltar é permitir que Deus ocupe o centro e ordene a casa interior. É aceitar que a misericórdia não maquia o pecado, mas o cura. No pessoal, implica exame honesto, oração diária, escuta da palavra, sacramentos recebidos com sede, obras concretas de caridade e reconciliação. Na família, recuperar a bênção do lar, pedir perdão, restaurar alianças, rezar juntos, proteger os pequenos, transformar a mesa em lugar de gratidão. Na comunidade, abrir portas a quem sofre, reconstruir confianças, servir na paróquia, tecer a unidade que o mundo desfaz. No global, romper a indiferença, escolher a paz, oferecer jejum pelos povos feridos, sustentar a justiça que nasce da verdade. Este é tempo de graça, uma porta aberta, real, mas não eterna. A urgência não é histeria, é lucidez. Não nos pede correr, mas decidir. Adiar é ceder terreno. A hora propícia é hoje, dar um passo humilde e firme, ainda que pequeno, que marque o rumo. Quem responde encontra força para o próximo passo, e assim o retorno se torna caminho. Não há vida tão enredada que a graça não possa desenredar. Não há passado tão pesado que o perdão não alivie. Voltar a Deus é voltar à verdade sobre si mesmo. Filho amado, chamado à paz. Se há decisão, é porque há batalha. A batalha não se trava primeiro fora, mas no coração. Ali, onde ninguém nos vê, se decide o rumo, fidelidade ou distração, verdade ou conveniência. O conflito é silencioso e invisível, por isso tantos o ignoram. Os valores se confundem, o bem se disfarça de elogio, o mal adota formas amáveis, sucesso sem sacrifício, espiritualidade sem conversão, liberdade sem responsabilidade. O coração, se não vigia, compra miragens. O adversário não perde tempo. Irado, semeia enganos no pequeno, uma desculpa para não orar, uma ferida sem perdão, uma tela que rouba horas, uma palavra que divide, uma pressa que afoga a consciência. Nem sempre empurra, às vezes adormece. Promete alívio imediato e deixa vazio. Suas armadilhas são sutis: relativizar o pecado, diluir a culpa, normalizar a tibieza, encher a agenda para esvaziar a alma. Quando cede à vigilância, entra por portas entreabertas,
convém recuperar a lucidez interior, sede sóbrios e vigiai. Sobriedade para não se deixar arrastar por cada estímulo, vigilância para custodiar os sentidos, filtrar o que olhamos e ouvimos, nomear a mentira e escolher a verdade, mesmo que custe. Quem reconhece a batalha não vive assustado, vive desperto. A vitória não nasce do esforço isolado, mas da docilidade à graça e de uma disciplina do coração que se mantém firme quando a confusão aumenta. Não estamos sozinhos nesta batalha. Maria não nos deixa desarmados. Ela nos entrega 3 chaves. A primeira chave, o rosário diário. Entre seus dedos, as contas se tornam a respiração da alma. Cada Ave Maria corta cadeias invisíveis e devolve ordem à mente, proteção à família, firmeza ao coração. Estabeleça um horário concreto, mesmo que breve, ao amanhecer, ao anoitecer, durante o caminho. Melhor ainda se for em família, diante de uma cruz simples ou uma imagem, permitindo que os mais pequenos conduzam um mistério. Quando o cansaço vier, permaneça. Quando a distração rondar, volte ao ritmo humilde do Deus te salve. A perseverança abre portas que a pressa não conhece. A segunda chave, confissão frequente e coração puro. A misericórdia não apenas perdoa, protege. Fecha rachaduras por onde a escuridão se infiltra, soberba, rancor, mentira, olhares que ferem, telas sem medida. Não deixe portas abertas. Pratique um exame breve cada noite. Agradeça, reconheça, peça luz, decida um passo concreto, nomear a falha, pedir perdão, reparar quando possível. Um coração quebrantado e humilde não é desprezado. Renovado, volta a amar com verdade. A terceira chave, Eucaristia. Jesus vivo te sustenta como escudo e força. Comungue com consciência, reconciliado, permitindo que sua presença reorganize o que estava disperso. Busque adoração semanal, chegue cedo para orar em silêncio, guarde alguns minutos de ação de graças, deixando que sua paz desça até o cotidiano. Onde ele é adorado, a casa se estabiliza, a batalha perde estrondo e a alma aprende a escutar. Com armas em mãos, como manter a chama acesa cada dia? Orar é manter a lâmpada acesa quando o vento sopra forte. Mesmo cansados, mesmo com a alma dispersa, elevamos o coração, em silêncio profundo ou em voz humilde, na cozinha, no trabalho, no limiar da noite. Não importa a eloquência, importa o amor. Toda oração feita com amor protege, torna clara a mente, ordena os afetos, torna firme a vontade. Reserve tempos concretos, mesmo que breves. Permita que o dia tenha sinos, um amanhecer oferecido, um meio-dia agradecido, um anoitecer entregue. Entre palavra e palavra, um suspiro que invoque e sustente. A vigilância interior cuida da porta. Filtra o que os olhos veem e os ouvidos escutam, rompe pactos com o ruído que intoxica, escolhe o silêncio que cura. Deixa fora o rancor que envenena, a inveja que resseca, a vaidade que deforma, a soberba que cega. A pureza do coração não é asepsia fria, é transparência que permite a graça circular. Conversão contínua significa aprender a cair de pé, reconhecer, pedir perdão, levantar-se, reparar, recomeçar. Pede um coração novo e dócil, aceita correções, solta hábitos que te escravizam, guarda pensamentos que edificam. Uma regra simples mantém o fogo, um momento diário de quietude verdadeira, uma palavra para ruminar ao longo do dia, um ato concreto de caridade que abra a alma. Quando a aridez chegar, não cedas ao abandono, persevera com humildade. Nessa perseverança, a casa interior se fortalece e o inimigo perde terreno. E a dor? Onde fica neste caminho? O sofrimento, longe de ser um beco sem saída, é umbral de comunhão. Quando a dor é oferecida com fé, unida ao coração de Cristo,
deixa de nos devorar e se torna fecunda, purifica, reorganiza, abre fontes de misericórdia para si e para muitos. A cruz não é destino final, é ponte para a ressurreição. Quem aceita ser sustentado por Deus na ferida, aprende uma força que não nasce do orgulho, mas da esperança. Descobre paciência na prova, humildade na fragilidade, compaixão por quem carrega pesos silenciosos. Não se trata de buscar a dor nem de idealizá-la, mas de não desperdiçá-la. Cada adversidade cotidiana, uma doença, uma incompreensão, uma pobreza escondida, pode se tornar oferta concreta pela família, pela conversão de um ente querido, pela paz que os povos anseiam. Quando o desânimo bater, permaneça, respire fundo, nomeie sua cruz, coloque-a no altar interior e diga com simplicidade: faça-se. Nessa pequena fidelidade, o coração se expande e a noite não tem a última palavra. A vitória já foi conquistada, cabe a nós perseverar nela. Enquanto isso, o mal se expande. Precisamos discernir. O mal não é uma ideia abstrata. Insinua-se em hábitos, telas e palavras que parecem inocentes. Entra nos lares como luz falsa. Espiritualidades misturadas que apagam a cruz, ritualismos que prometem controle, sincretismos que diluem a verdade. Desarma por dentro. Primeiro, anestesia a consciência. Depois, normaliza o que fere. Finalmente, chama de bem o que destrói. Onde falta vigilância, o coração se divide. Vêem-se as fissuras, famílias divididas por rancores antigos ou ideologias recentes, jovens sem bússola, exaustos por estímulos que não saciam, afetos esfriados, promessas quebradas, a verdade transformada em opinião negociável. Cresce a ironia contra o sagrado e o cansaço para o bem. Essa é a hora do discernimento, examinar origem e fruto. O que conduz à humildade, à luz da palavra, aos sacramentos e à caridade, vem do alto. O que narcotiza, isola, divide e escraviza, mesmo que brilhe, é sombra. A resposta é clara e firme. Rosário em família, ao anoitecer, com simplicidade perseverante, para que a casa respire fé. Confissão frequente. Fechar portas abertas, recuperar a alegria de um coração limpo. Eucaristia. Domingos sem desculpas e adoração quando possível. Ali, o lar se estabiliza. Santificar a casa. Uma cruz visível. A Bíblia em lugar central. Abençoar os alimentos. Filtrar conteúdos que intoxicam. Proteger os pequenos. Ensinar a dizer a verdade e a perdoar. Pais e avós, abençoai os vossos. Pronunciai palavras que edificam. Como proclamava a antiga casa de Israel, escolher o Senhor para a própria casa não é um gesto emotivo, é uma aliança diária. Deus também fala através dos tempos. Olhemos os sinais. Os tempos falam com voz grave. A terra estremece, os mares transbordam, o fogo devora, as nações se ferem com guerras que não terminam. Doenças repentinas atravessam fronteiras invisíveis. Em muitos corações instala-se o medo e uma névoa de confusão que desordena pensamentos e decisões. Nada disso é um espetáculo para assustar, nem um cálculo para adivinhos. É um chamado que atravessa os acontecimentos e nos desperta. Voltar a Deus antes que o coração endureça. Para o discípulo, não é hora de pânico, mas de lucidez. É-nos concedido compreender que muito do que ocorre é permitido como alarme de misericórdia, para quebrar a autossuficiência e abrir a porta à conversão. Quando o amor esfria, a violência prolifera. Quando a mentira se normaliza, a esperança se encolhe. Por isso, pede-se que voltemos ao essencial, simplificar a vida, ordenar os afetos, escolher a verdade mesmo que custe, cortar o que alimenta essa escuridão e dispor-se à graça que ainda se derrama. A resposta não nasce do ruído,
mas de uma lâmpada acesa por dentro. Voltar à palavra, deixar que ilumine os passos, que julgue os desejos, que console na provação e endireite os caminhos. Não alimentar a alma com rumores, mas com a promessa que não falha. Ruminá-la em casa, comentá-la em família, deixar que modele o olhar. Assim, mesmo em dias inquietos, o coração aprende a caminhar sem se perder. Como nos sustentar? Com rocha firme. Se os dias se agitam, o coração precisa de um chão que não treme, a palavra de Deus. Não é um texto inspirador entre outros. É luz que revela os recantos da alma, guia que orienta o passo e espada que corta a mentira disfarçada de bem. Quando acolhida com humildade e meditada com perseverança, a confusão perde força, os desejos se ordenam, as decisões se esclarecem, a consciência recupera sua voz. Lida, ouvida, ruminada, a palavra forma critérios, limpa o olhar e nos devolve a alegria de pertencer. Desse ouvir nasce a casa firme. Não basta erguer muros bonitos se o alicerce é areia. A fé se torna sólida onde se entrelaçam oração, palavra e sacramentos. A oração abre a porta, a palavra entra e julga. Os sacramentos curam e fortalecem. Assim se constrói sobre a rocha. Ali, a tempestade não destrói, sacode, mas não derruba. Essa estabilidade não exclui o combate, prepara para ele, porque chegarão vozes que arrastam para doutrinas confortáveis, espiritualidade sem cruz, atalhos que prometem liberdade e semeiam escravidão. Também chegarão provas exteriores, zombaria, incompreensão, cansaço, solidão. A fidelidade é testada no pequeno, guardar o tempo de Deus, não vender a verdade por aprovação, perseverar quando o consolo se retira, sustentar a caridade quando o orgulho quer se fechar. A palavra, feita carne em nós pela graça, torna-se defesa interior, sobriedade diante do elogio, firmeza diante da pressão, mansidão que não cede à violência. Desde este fundamento, tudo ganha direção e peso justo. Aterrizamos em práticas concretas para a tua casa. Consagra a tua casa ao Imaculado Coração. Reúna a família, acenda uma vela, coloque uma cruz e a Bíblia em lugar visível e entregue com palavras simples o lar à mãe que conduz ao seu filho. Registre por escrito a data, assinem juntos, repitam a cada ano. Que a casa respire como igreja doméstica, uma oração breve ao começar o dia, uma bênção antes de comer, um mistério do rosário ao anoitecer. Os avós abençoam, os pais custodiam, os filhos respondem, cada quarto guarda um sinal que lembre a quem pertence esta casa. Pratiquem higiene espiritual, vigiem portas e telas, o que entra pelos olhos torna-se alimento da alma. Retirem o que suja e divide, música, imagens e palavras que rebaixam a dignidade são substituídas pelo que edifica. Horário sem dispositivos, conversa real, leitura que nutre. Protejam os pequenos, regras claras, companhia atenta, explicações serenas. Ensinem a dizer a verdade, a pedir perdão, a perdoar. Guardem o coração acima de tudo, porque dele brota a vida. Voltem às fontes. Jesus espera no altar e na confissão. Missa dominical sem desculpas, adoração quando possível, reconciliação frequente que feche feridas e devolva a alegria. Um exame breve cada noite, uma palavra da Escritura ruminada ao dia, uma obra concreta de caridade. Água benta na entrada, uma prece ao sair e ao voltar. Vigilância e pureza constantes, não por medo, mas por amor. Deus não se deixa vencer em generosidade. Sua graça age quando respondemos. A misericórdia não é uma ideia, é uma porta aberta. Entra-se com 2 movimentos que se sustentam mutuamente: oração e jejum. A oração acende o coração e o orienta.
O jejum o purifica e lhe dá a fiação. Quando o corpo renuncia, a alma ouve melhor. Quando a alma ouve, torna-se súplica por muitos. Assim se detém tempestades visíveis e invisíveis. Onde se esquece o sacrifício, a escuridão avança. Quando se oferece, a graça o recupera. Jejuar não é prejudicar-se, é ordenar o desejo. Pão e água se a saúde permitir, sobriedade à mesa, silêncio de telas, renunciar ao supérfluo que distrai e esvazia. Cada renúncia torna-se intercessão, pela família, pelos que sofrem, pela paz dos povos. Um dia fixo na semana, uma intenção clara, uma obra de caridade que acompanhe. A oração torna-se mais profunda, um salmo ao amanhecer, um rosário ao entardecer, um tempo de adoração quando possível. Pouco e fiel, constante e secreto. O Pai vê no oculto e multiplica. O tempo é agora. Não esperes sentir-te digno. Começa pequeno e verdadeiro. Uma hora sem distrações. Uma refeição simples oferecida. Uma reconciliação buscada. Quem se abre, recebe mais do que entrega. Lucidez, mansidão, fortaleza. E a casa se pacifica. Se a saúde não permite jejum de alimento, escolhe outra renúncia real. O valor está no amor. A misericórdia se derrama sobre quem responde. Com que espírito olhar o futuro imediato? O primeiro é ordenar o temor. Não temas os acontecimentos, teme endurecer o coração até perder a alma. Tudo se discerne a partir daí. O que te aproxima de Deus permanece, o que te afasta, mesmo que brilhe, desvanece. Aprende a soltar o que não poderás levar contigo, a escolher o que nutre a vida eterna. O olhar fixo em Cristo torna simples o complexo. Cada jornada se transforma numa oportunidade de fidelidade. Viver de frente para o futuro é dar testemunho sem vergonha. Não se trata de gritar mais alto, mas de brilhar mais profundamente. Um sinal da cruz em público, uma palavra de bênção quando outros amaldiçoam, um perdão que interrompe a cadeia do rancor, uma verdade dita com mansidão e firmeza. Cada gesto pesa na balança do eterno. Visitar um doente, partilhar o pão, renunciar a uma mentira útil, custodiar a pureza da própria linguagem. Dá razão da tua esperança com serenidade. Não negocies a consciência por aplausos. A constância no pequeno abre portas que o impulso não alcança. Não caminhamos sozinhos. A mãe permanece junto à cruz de cada dia e cobre com seu manto aqueles que se deixam conduzir. Apresenta as nossas súplicas e educa-nos na obediência discreta que torna fecunda a história. Entregue-lhe pelo nome tua família, teu trabalho, tuas feridas e teus medos. Aprende a viver sob sua custódia como sob um céu claro. Ela ensina a ouvir, a esperar, a levantar-se. Sob sua guia, os passos encontram direção e a noite perde domínio. Com essa paz que não depende do clima do mundo, avancemos para a luz que não tem ocaso. É tempo de decidir. Não amanhã, não quando as coisas melhorem, mas agora. Escolhe a Deus com liberdade e firmeza. Ordena o teu dia para a oração perseverante. Abre a alma à confissão que limpa e fortalece. Recebe a Eucaristia com fome verdadeira. Deixa que a palavra julgue e guie teus passos. Consagra tua família e faz da casa uma pequena igreja onde se fale com verdade, se perdoe com prontidão e se ame sem medida. Esta escolha não nasce do medo, mas do amor que reconhece uma graça oferecida e responde sem demora. A porta da misericórdia permanece aberta, mas não para sempre. Entra enquanto há luz. Com Maria e com Jesus, não serás vencido. Toda noite tem fim, toda prova encontra sentido e a vitória pertence a Deus. Caminha com sobriedade, permanece vigilante, sustenta o fraco.
O bem semeado no escondido dará fruto a seu tempo. Fazemos agora uma breve oração pelos nomes nos comentários. Mãe, Rainha da Paz, apresentamos diante do teu coração imaculado cada nome escrito aqui. Cobre-os com teu manto, alcança-nos conversão, perdão e paz. Jesus, pão vivo, sara as feridas da alma, fortalece os lares, concede perseverança na fé. Que a tua vontade se cumpra em nós. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, partilha o teu testemunho de graça nos comentários. Junta-te para orar conosco cada semana e partilha este vídeo com quem precise de esperança. Sob o amparo da Mãe, caminhemos na luz.